Olá, querido aluno, seja bem-vindo à aula 13 do curso. E nessa aula a gente vai estar criando os controles da página Dados Pessoais no cadastro de alunos. Então aqui nessa parte, onde nós vamos ter os conteúdos relacionados aqui ao nosso cadastro, vamos selecionar a primeira tab aqui, a primeira página. Vamos pegar aqui, ó, essa labelzinha aqui do Dados Pessoais mesmo, segurar Ctrl e arrastar ela aqui para dentro. Estou fazendo isso para eu não precisar ficar configurando novamente todas as configurações, certo? O texto dessa label aqui, o caption, eu vou colocar aqui, ó, colocar ela mais no cantinho. Vou colocar então nome completo. Aqui vai cair o nome completo do aluno. Eu fiz aqui já um levantamento, né, das informações que eu vou querer. Toda vez que você vai fazer um sistema, é importante que você faça esse levantamento. Então, para os dados pessoais, eu vou querer o nome. Eu vou segurar Ctrl, vou arrastar aqui para baixo. E aqui vai ser a data de nascimento. Lembrando que esse cadastro ele pode ficar um pouco complexo, pode ter muitos campos, mas é apenas a fim de aprendizado mesmo, tá? Você não precisa fazer com tantos campos se você não quiser aí o seu sistema. Depois eu vou colocar aqui a idade que essa pessoa tiver naquele momento, né? A idade atual. Esse idade atual não vai ser salvo no banco de dados, e sim apenas vai aparecer aqui. Depois eu vou segurar Ctrl e arrastar para baixo aqui novamente. Aqui vai ser o sexo, se é masculino, né? Se é feminino, claro, obviamente. E aqui vai ser a naturalidade dessa pessoa, se é brasileira, o que ela é. Então vamos colocar aqui, ó, naturalidade. E mais abaixo aqui eu vou colocar a cor. Coloquei essas informações porque eu achei interessante, né, fiz uma busca de cadastro de alunos na internet para me ter uma noção, né, de quais campos colocar, e aí achei interessante. Agora, para a gente digitar a informação, nós vamos acessar aqui a caixa de ferramentas e vamos colocar um controle Textbox, que é o caixa de texto. Com ele a gente consegue digitar alguma coisa aqui na tela, certo? Então vou posicionar ele mais ou menos aqui assim, vou aumentar, vou deixar ele pequeno por enquanto, eu vou apertar aqui F4, e uma coisa que eu gosto de fazer é já configurar o primeiro, e aí depois eu copio para poder ganhar tempo. Então o que eu vou colocar aqui? A cor da minha fonte, deixa eu vir aqui na propriedade teste, eu vou digitar o meu nome aqui, ó, Edivan Cabral. Eu não quero essa cor preta, tá? Não quero essa cor não. Vou vir aqui, ó, na propriedade Forecolor, porque é ela que muda a cor do texto. Eu vou abrir aqui e vou colocar a mesma cor de azul, ó, mais escuro um pouquinho. Eu vou abrir também a fonte aqui, ó, e vou acessar a configuração da fonte. Eu vou pegar aqui a fonte Segoy, que é a fonte que eu gosto de usar, e vou colocar o tamanho 12 também, para que você possa visualizar bem aí no vídeo. Só que ao colocar o tamanho 12, perceba que ele não coube o texto que eu coloquei ali. Então você pode pegar nesse quadradinho aqui, ó, clicar e arrastar e aumentar aí o tamanho do seu controle. Se você aumentar ele ficar muito grande ou então muito pequeno, você pode ajustar isso na propriedade RAID, ó. Vem aqui, você vai clica aqui e vai aumentando ou então diminuindo até ficar aí do tamanho que você quer. Eu vou deixar o meu aqui com 23. Outra configuração que eu gosto de fazer é a borda. Então venho aqui, abro border estilo, eu altero para 1, perceba que ele tem, ó, uma bordinha diferente agora, e eu vou colocar a borda também na mesma cor do texto aqui, ó, para combinar também com todo o nosso projeto. Essa questão de cores, cada um faz de acordo com o que quiser, tá bom? Então já configurei o meu primeiro botão, meu primeiro controle. Eu vou aqui apagar o texto dele. E agora eu vou arrastar segurando Ctrl para baixo para que eu possa fazer as cópias, ó. Aqui vai ser um Textbox. Aqui do lado também. Aqui no sexo, eu não vou colocar Textbox não, vou colocar um Combo Box. De modo que a gente consiga... Ou então a gente pode até colocar masculino, feminino, né? Aqui para a pessoa marcar a caixinha. Eu vou até fazer isso aqui. Como que a gente faria, por exemplo, para colocar aqui esse controlezinho de masculino e feminino? Dentro da própria caixa de ferramentas, nós temos esse controle aqui, ó,
botão de opção. Você pode colocar ele aqui, aí você vem aqui, ó, aperta F4. Só que eu não gosto desses botões aqui, tá? Porque, bom, eu vou usar ele. Depois, se eu mudar, eu te mostro como fazer. Ó. Aí eu vou colocar aqui masculino, ok? Eu vou fazer a configuração nele, aí depois eu copio ele para o feminino, não precisa de eu repetir. O back estilo, que é o quê? É o estilo de fundo. Eu vou abrir aqui, vou escolher que eu quero transparente. A cor do texto eu vou pegar a mesma cor. A fonte eu vou abrir, eu vou pegar a mesma fonte que eu estou usando, Segoy, tamanho 12, ok. E eu vou só aumentar um pouquinho o tamanho dele aqui para baixo. Diminuir um pouco aqui. Vou segurar Ctrl agora e vou arrastar ele para a direita. Deixa eu chegar esse aqui um pouquinho para trás. Arrastar ele para a direita aqui. E aí eu coloco aqui, troco o texto dele de masculino para feminino. Então essa daqui é uma das formas da gente trabalhar com opções, certo? Agora, nós vamos ter aqui a naturalidade, que eu vou arrastar aqui para baixo, o controle. E para a cor, eu quero um combo box. Deixa eu colocar aqui um em cima do outro, eu acho que vai ficar mais organizado, né? Para mim. Para a cor, eu vou acessar aqui a caixa de ferramentas de novo e vou adicionar um combo box, que é esse caixa de combinação aqui, ó. Aí eu vou ter que fazer toda a configuração de novo. Eu aperto F4, eu já venho aqui nas propriedades, ó. Na altura, que é o RAID, eu já defino 23, que eu coloquei nos outros. A cor eu já coloco a cor verde. A fonte eu já abro aqui, coloco o Segoy aqui, pego o tamanho 12. E a cor aqui da borda eu defino aqui, ó, que ele vai ter uma borda, então eu coloco 1. E a cor da borda eu coloco a mesma cor que eu coloquei nos outros, ok? E aí eu venho e faço os ajustes. Eu acho que 23 ele ficou um pouco grande, deixa eu selecionar todos. Segurando o Ctrl, eu vou clicando, aperto F4 e aqui no RAID eu vou digitar 22, só para dar não ficar tão exagerado. E agora eu vou fazer os ajustes, ó. Eu vou aumentar o tamanho desse, vou manter aqui um alinhamento e aqui na cor eu vou aumentar ele, mas eu não vou colocar acho que eu vou colocar a tela no final, não tem problema não, ó. Então esse aqui vai ser o nosso layout inicial aqui dos dados pessoais. Só que eu quero descer ele aqui um pouco. Deixa eu colocar ele aqui embaixo. Aqui perceba que as labels, ó, elas estão tapando o nosso controle, ó. Vamos dar uma reduzida aqui para poder verificar certinho, ó. Descer um pouquinho esse controle aqui. Esses ajustes visuais aí cada um faz de acordo com o que desejar. Deixa eu descer esses todos aqui mais um pouco. Descer esse daqui de cima só um pouquinho também. E vou descer esse daqui só um pouquinho, beleza? E aqui em cima agora eu vou colocar uma imagenzinha com o título dessa página, porque esses títulos aqui em cima não vão aparecer na hora que a gente estiver trabalhando, tá? Então eu vou pegar essa imagem aqui, ó, que já está prontinha. Eu vou trazer ela aqui para dentro. Vou só diminuir aqui o tamanho dela, que eu vou pegar outra imagem. E eu vou pesquisar no site do Wacom Archive alguma imagem que eu possa utilizar ali. Eu recomendo que você não fique assim enchendo o formulário de muita imagem, não. Eu estou fazendo aqui para você ver como que pode ser feito. Porque quanto mais coisa você vai colocando na sua planilha, ela vai ficando mais pesada. Uma dica que eu dou é, se você vai usar a imagem, tenta fazer o seguinte, olha só. Vem aqui na licença, escolhe comercial free, né, para você não ter problema. Abre a sua imagem, já pega ela no tamanho que você vai usar. Por exemplo, vamos pegar essa aqui de 48 pixels, ó. Se você tiver como fazer isso, né, se tiver tempo, talvez nem vai dar muito a você, salva a sua imagem, ó. Vou salvar ela como. Isso aqui é uma dica para você deixar a sua planilha mais leve, tá? Ó. Salvei a minha imagem. Agora eu vou abrir aqui um site chamado de Tiny Imagens. Agora eu não lembro como que é o site. Deixa eu pesquisar Tiny Imagem para ver o que que aparece. Esse site ele reduz o tamanho das imagens. Quando você vai usar imagens que são um pouco pesadas, vale a pena você fazer esse processo. Com essas imagens aqui que eu estou baixando, não vai dar tanta diferença porque elas já são pequenas. Então o site é esse aqui, ó. Eu vou abrir ele aqui. Eu vou carregar a imagem que eu acabei de baixar para você ver, ó.
Deixa eu pegar ela aqui. Acho que foi essa. Ela tem um tamanho de 5 KB. Quando você vê aqui que ela demora um pouquinho para comprimir, ó, perceba que ela caiu para 2,5. Então você vai ter uma economia de tamanho na sua planilha. Só que aí, imagina, se você coloca lá no seu projeto inteiro, sei lá, 1000 imagens, você vai ter, por exemplo, 5 megabytes, se eu não me engano. Então você fazendo esse processo, você reduz pela metade. É claro que não vale a pena com essas imagenzinhas pequenininhas, porque você vai fazer muito isso e não vai dar nem tanta diferença. Mas se você vai colocar uma imagem maior um pouco, vale a pena você fazer esse processo. E aí, ó, você vai clicar aqui em Download, ele baixa ela, você vai vir agora no Excel, vai vir aqui em Inserir, certo? Pega aqui ilustrações, imagem, este dispositivo no meu caso, né? Talvez o seu possa ser diferente. Eu vou pegar a imagem que eu baixei, ó, ela tem menos de 3 e a original tem 5. Você pega ela, insere, e é a mesma coisa que você fez anteriormente, ó. Agora você dá um Ctrl C nela, vem aqui na sua label, dá um F4 e vem na Picture e dá um Ctrl V, ó. Mesma coisa, tá? Ela praticamente não perde qualidade, ok? E ela fica com basicamente metade do tamanho, se falando em armazenamento. E aí na planilha, você pode ir excluindo essas imagens que você vai copiando, selecionando elas e dando delete, que aí automaticamente você deixa a sua planilha mais leve. Essa bolinha eu vou deixar aqui porque talvez eu precisar depois. Então essa foi uma dica para você deixar suas planilhas leves quando você usar muita imagem. Eu não vou fazer isso sempre, porque não vale a pena, né, assim, nesse caso, mas eu costumo fazer quando eu vou pegar uma imagem grande, tá bom? Deixa eu ver aqui. Agora a gente precisa colocar uma label aqui, ó. Eu vou selecionar, segurar Ctrl e arrastar, jogar ela ali para cima, aumentar aqui o tamanho dela. E aqui eu vou alterar o texto, vou colocar dados pessoais. Aí só que eu não vou colocar tudo maiúsculo não, vou colocar dados pessoais normal aqui. Eu vou apertar F4 e vou vir aqui na fonte, vou colocar ela em itálico, para poder dar um destaquezinho diferenciado ali, ó. E o tamanho eu vou colocar um pouquinho maior também, talvez uns 16, só para ela ficar maior do que o restante. Aí você pode fazer aí o seu título do jeito que você quiser, aonde você quiser, certo? E aí agora nas próximas aulas a gente vai fazer esse mesmo processo, só que para as outras páginas aqui. E aí depois que a gente terminar esse layout todinho, a gente entra na parte de cadastrar essas informações lá no banco de dados. Essa questão da imagem que eu levantei aqui, eu não tenho certeza absoluta se na hora que a gente insere ela aqui na planilha, talvez não faz diferença nenhuma, a gente teria que testar. Talvez pegar uma imagem super pesada, fazer com ela no processo normal, ver o tamanho da planilha, depois fazer com esse processo de compressão e ver o tamanho da planilha, só testando mesmo para ter certeza absoluta, tá bom? Talvez eu levantei uma questão que vai gerar mais dúvidas do que respostas, mas tudo na programação é teste, não tem como saber se ou não se você não testar, tá bom? Então, próxima aula a gente dá continuidade. Vejo você em breve.